Olá, meninas. Eu já estava com o meu vídeo pronto, que eu fiz a transparência da cereja, mas como vocês me pediram, vou fazer uns morangos aqui. Minha preocupação não é morangos. Vou tentar fazer o melhor possível, mas eu quero fazer uma coisa rápida, só para vocês verem que as possibilidades são muitas e infinitas, quando a gente aprende a forma de fazer. Que aí a gente pode ousar, pode criar, não tem necessidade de ficar só nas cópias, entendeu? Então aqui, olha, eu vou pintar o morango sem tigela, tá vendo? Comecei errado aqui, eu fico empolgada, porque primeiro vocês sabem que eu gosto de trabalhar as áreas de sombra, né? Vamos imaginar que vai ser aqui, isso daqui vai ser sombra. Então, eu vou limitar toda a minha área de sombra, porque, na verdade, esse morango, ele não tá numa superfície plana. Eu preciso passar a ideia de que ele está tridimensional, certo? Então, eu preciso, para isso, colocar uns na frente, outros mais atrás, para no final a gente perceber que dá para pegar o morango quase. Então, eu não estou preocupada com a transparência ainda. A aula é de uma transparência, mas primeiro eu vou pintar todo o motivo e depois eu vou aplicar a técnica da transparência. Essa é uma forma de vocês entenderem bem o meu jeito de trabalhar, certo? Então, as áreas de sombra. Eu quero fazer um passo a passo para vocês, ou melhor, não é um passo a passo, eu quero fazer um projeto com uma pintura que eu gostei muito. Tem uma aluna até que já me pediu. Meninas, o primeiro vídeo que eu gravei, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu fiquei muito tensa. Toda hora eu tenho que olhar, ver se tá gravando mesmo, porque eu já pintei um modelo todinho, quando eu vi, não tava gravando. Então, de vez em quando eu olho pra ver se não tá ficando muito extenso, muito longo. Aqui a sombra do morango. Aqui embaixo não vai ser morango, aqui embaixo vai ser uma sombra com um sépia, uma coisa assim, que é o que eu vou determinar a tigela, tá bom? Então agora, meninas, é meio doido, porque eu pinto quase tudo seguindo o mesmo princípio. Vocês vão perceber que se eu coloquei a sombra no lugar certo, eu posso preencher agora todo o meu risco sem preocupação, porque depois eu vou voltar acentuando sombra, eu vou voltar nas luzes e nas formas. No caso do morango, nós vamos fazer umas sementinhas e talvez eu bote alguma folhinha nele, mas a gente nunca bota morango cheio de folha numa taça transparente, né, gente? Numa vasilha transparente. A gente já tirou as folhas dele, eu acho. E esses meus aqui, os meus morangos, pelo menos, vocês podem apostar que eles não têm muitas folhas. Mas talvez nesse pequenininho aqui de cima, como ele tá fora, ele foi colocado por último na vasilha, talvez eu faça folhinha. Eu tô fingindo, meninas, que eu tô numa live com vocês, que foi a forma mais legal que eu achei de ir trabalhando e explicando, porque aí depois vocês vão poder
colocar as dúvidas que vocês tiveram, como se a gente estivesse numa live realmente, tá bom? Se vocês não gostarem dessa forma que eu tô trabalhando, eu tô para acatar sugestões e tenho acatado sugestões de vocês, então fiquem tranquilas e podem me falar o jeito que vocês acham que fica melhor, ok? Só que aqui nós estamos trabalhei a sombra com vinho, estou agora com vermelho e tomate, preenchendo todo o risco, então não tem por que ficar explicando muito detalhes do que eu estou fazendo, concordam? Então deixa eu trabalhar um pouquinho aqui. Porque eu não quero o vídeo mudo, mas também não quero encher a cabeça de vocês, né? Vamos focar, vamos prestar atenção aqui na nossa pintura. Eu gosto de observar outras pessoas pintando. Gosto de observar live de outras pessoas, vídeos, porque a gente aprende muito observando. E a gente tem que ter humildade também para quando a gente faz uma coisa muito errada. Estou dizendo nesse segmento aqui, mas é em tudo na vida também. A gente reconhecer que a gente pode melhorar, que a gente pode parar com alguns vícios, né? Então, a primeira etapa tá aqui. Ok? Meninas, com o próprio pincel que eu preenchi, ele seco, eu dei uma rebolada aqui em volta do risco. Olha o que que acontece, ó. Fica um tom avermelhado em volta do motivo, tá vendo? Observem bem. Foi esse movimento de reboladinho. Agora eu vou dar sequência para definir os morangos, ok? Para isso eu vou trabalhar com berinjela, um pincel menor, certo? Porque agora eu vou aprofundar mais a sombra, trabalhar mais a sombra, mais as áreas de luz, para mim colocar esse morango do jeito que precisa. Então, agora com berinjela, sempre com pouca tinta no pincel. Mesclo para não deixar a linha divisória, para não ficar uma pintura dura. Ó, e vou trabalhar detalhadamente cada moranguinho aqui, tá bom? Respeitando muito a colocação da sombra no local certo. Sempre limpo o pincel, mesclo. Aí eu obtenho uma pintura suave,
do jeito que precisa. Esse morango tá atrás desse, então é nessa área aqui que eu tenho que botar a sombra. Trabalhem com calma. Não precisem fazer nada corrido. Nas áreas que é o vão entre o morango e o fundo, a gente deixa bem acentuado. Então, nessa área, praticamente só com berinjela que eu vou trabalhar. Se preciso, eu volto com o vermelho, mas eu não tô vendo necessidade de voltar, não. Até porque a pintura tá um pouco úmida ainda, tá? Olha, quando eu falo vão, é esse espaço aqui, ó. Lá no fundo tem mais morangos, a gente só não percebe. Vamos aqui deixar essa luz mais para cima. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão da colocação da luz. Eu não posso botar a luz de um lado, depois do outro, aleatoriamente. Eu tenho que seguir um princípio. Coloquei um pouquinho de vermelho tomate ali, porque falta, às vezes, pra gente mesclar o tom escuro com mais claro, ó. Eu entro com vermelho tomate, aí eu consigo mesclar bem. Porque se a parte mais clara, que é a parte de mais luz, está vindo daqui pra cá, eu não posso botar aqui escuro e aqui mais claro. Eu tenho que ir seguindo isso para ficar uma coisa legal, tá? Esse morango aqui, eu quero colocar ele todinho em evidência. Todinho por cima. Então, o que que eu faço, ó? Ele praticamente não vai ter sombra aqui. Ele vai ter uma sombrinha aqui, mas não essa sombra escura, porque ele tá inteiro aqui, tá vendo? Esse é o único morango que tá aparecendo inteiro, esse e esse. É muito importante as meninas que fazem aula com outros grupos entender que cada pessoa desenvolve a melhor forma de pintar para ele, sabe? Então a gente às vezes a gente não pode criticar o jeito de um ou de outro fazer, porque eu, por exemplo, eu aprendo pintura com várias pessoas. A partir do momento que eu paro para ver uma live ou ver um vídeo de alguém, eu estou assimilando conhecimentos.
Então eu aprendi assim, eu descarto o que não me interessa. O que eu não acho que é legal, o que eu não gosto, eu descarto. E a gente pode fazer isso. Essa liberdade que a internet dá pra gente, de escolher com quem a gente aprende, é muito importante. E a gente não tem que aprender só com uma pessoa. A gente tem que aprender com quem a gente admira, com quem a gente gosta, com quem a gente se identifica, né? Eu, por exemplo, eu pinto com várias pessoas. Aula presencial mesmo, eu nunca fiz. Eu tive a oportunidade já de ver a Bia pintando para mim. Eu estive na casa dela um tempo atrás e é maravilhoso ver o pincel na mão da Bia, porque eu acho ela assim maravilhosa. Devo muito a ela porque eu aprendi muito com ela. Mas chega uma hora que a gente começa a caminhar sozinha e eu acho que é muito legal, apesar de eu ser uma seguidora da Bia, eu não me prendi só no que ela ensinou. Eu procurei desenvolver a minha forma de pintar, o meu jeito de pintar. Então, de vez em quando eu converso com ela, ela foi uma das pessoas que muito me incentivou nesse dar aulas, sabe? Então, é uma coisa muito legal, muito boa de fazer. Só um minutinho, meninas. Vão observando aí, só um minutinho. Oi? Espera só um minutinho que eu tô gravando uma aula. Espera aí. Só um minutinho que aí eu pauso. Vamos acentuar essa sombra aqui do lado de cá, sempre respeitando, certo? Então, nós quase estamos com o nosso morango pronto. Agora, enquanto seca um pouquinho, eu vou dar uma pausa para depois a gente vir acentuando luz e fazendo as sementinhas, ok? Ó, por enquanto, assim. Vamos dar continuidade. Vocês talvez não vejam aí, mas eu peguei e tirei o risco aqui da tigela. Vou fazer agora as sementinhas do morango. A gente sempre tenta desenvolver um jeito mais simples para vocês entenderem a sementinha. Então, eu faço o seguinte, eu pego primeiro o branco, depois eu vou mostrar de perto. Não vou botar muita semente, só vou deixar a semente mais realçada no lugar que a luz está mais intensa, ok? Com o branco, pouca tinta no pincel. Eu vou marcar o local das sementinhas. É importante também, se o morango tá virado para lá, eu vou fazer a sementinha no mesmo sentido em que ele tá virado. Eu não posso aqui nesse morango fazer a semente desse jeito. Eu tenho que virar e fazer desse jeito, para ter lógica a minha pintura, certo? Sementinhas detalhadas vão ser poucas, tá?
Pouquinha tinta, não esqueçam. O sentido das sementes. Deixa eu mostrar. Ok? Agora, com o mesmo pincel, que é um pincel número 4, que eu preparo ele. Ele fica pontudinho, tá vendo? Ele é excelente para essas coisas. Com a tinta vinho, aonde eu coloquei o branco, eu vou dar uma escurecidinha, deixando aparecer aquele branco que eu coloquei primeiro. Porque é isso que vai fazer as sementinhas ficarem em relevo, ok? Vocês vão entender, peraí. Eu acho que fica mais natural fazer desse jeito do que vir depois. Eu posso até acentuar essa sementinha depois que elas estiverem prontas. Agora com o vinho. Pouquinha tinta, como eu já falei. Dê uma olhadinha. Já tá ficando com cara de morango, né? Agora eu vou pegar um pincel de filete. Tô usando o 325 da Condor, número 6. Ele não é tão pequenininho. Vou pegar o amarelo bebê e vou eu posso pegar um pincel menor, tá, meninas? Aquele tá muito grande. Vou usar o da Condor também, o número 0. O amarelo bebê para fazer as sementinhas. Quando me pediram morangos ao invés de cerejas, e eu me dispus a fazer para atender vocês, é só para ter o que pôr atrás, porque o meu foco nessa aula de hoje, vocês sabem que é a transparência, e explicar o sentido não, a forma de fazer a transparência. Então,
Mesmo quem não gosta de fazer morangos, quebra um galho aí, faz esses morangos e me mostra que ficou lindo, perfeito, maravilhoso, tá, meninas? Vamos dar uma olhadinha. Trabalhando desse jeito, o que nós conseguimos? Vocês observem aqui. Quando eu fiz primeiro a manchinha branca, depois o vinho e depois pintei em cima, eu consigo fazer essa sementinha ficar em relevo, tá bom? Não é o morango que eu ainda vou fazer para ensinar vocês. Eu quero fazer morango realista, igual aquele que eu fiz com chocolate. Aí eu vou explicar o detalhe da sementinha. Mas como aqui é uma pintura em tecido, eu acho que, como o nosso tema é a transparência, vocês vão entender que o morango, ele é coadjuvante, ele não é o astro principal, tá bom? Posso realçar até o branco em algumas áreas. Que eu acho legal esse... Vou colocar umas folhinhas, não vou. Acho que eu não vou, não. Não, eu vou sim. É isso que eu quero que vocês entendam. A liberdade que a gente tem de tirar ou de acrescentar elementos na nossa pintura, certo? Também é só Vamos sujar um pouquinho aqui com verde. Até porque, como o vermelho é o complementar do verde, o verde é o complementar do vermelho, um toquezinho de verde faz toda a diferença numa pintura que tem muito vermelho, sabia? Sempre que vocês tiverem oportunidade, cresçam na pintura de vocês, estudando, tá? Todo artigo que vocês verem, se estiver falando sobre cores, sobre formas, estudem. Vocês nunca vão perder por conta disso, sabe? Tá vendo? Foi só um efeitozinho que faz a diferença no final das contas. Só um também, tá bom? Agora, com o CAC, nós vamos usar primeiro... Deixa eu pegar o sépia primeiro, para me dar uma profundidade maior aqui, ó, nessa tigela. Pra gente já começar a fazer a nossa transparência. Como eu disse, eu tirei o risco. Agora, com o CAC, eu vou começar a trabalhar nossa tigela.
A gente começa a entender a importância de luz e sombra nas pinturas, a gente vai percebendo que fica fácil, fica simples. Olha o que eu vou dar uma fazida aqui agora. O que eu vou fazer? Dar uma fazida foi ótimo. O que eu vou fazer aqui agora? Só na parte onde é transparência, eu eliminei um pouco da semente. Percebam que aqui está acentuado, aqui menos, porque eu passei em cima o meu pincel. Perceberam isso? Vamos continuar fazendo essa transparência aqui. Quase que já dá pra gente ver uma transparência aqui, né, meninas? Quase, quase. Nessa área aqui, eu vou dar uma esfumaçadinha muito suave, só para ficar mais visível a luz, que é o que determina a transparência quando essa luz aparecer, quando ela ficar mais visível. Fiquem bem atentos, menina, quando forem fazer vasilhas, para que haja uma coerência aqui, ó. Se esse morango está na frente do vidro, esse vidro não faz curvas. Então, é importante que o risco, que a gente tenha noção, assim, olha, que ele dá continuidade aqui. Ó. Agora sim, nós vamos pegar a nossa referência da tigela, que é essa daqui, da cereja, pra gente ver aonde a gente vai colocar a luz, certo? A luz vai ser feita com o branco. Agora sim, agora eu vou me preocupar em trabalhar os detalhes para determinar a transparência. É importante vocês verem onde essas pinceladas são dadas. Eu vou enviar para vocês fotos do motivo original, para ser mais fácil para vocês observarem. Eu acho importante, quando eu pinto, eu gosto de mostrar para vocês a referência, porque eu não acho importante ficar idêntico à pintura que eu estou fazendo, não. Porque eu não estou fazendo uma cópia barata do motivo, mas eu tenho que tentar, pelo menos, ser o mais fiel possível ao motivo que eu estou copiando. Vocês concordam comigo? Porque senão, não tem graça. Se eu mostro a referência, no mínimo, eu tenho que ser o mais fiel possível. E eu gosto de mostrar, porque isso faz vocês terem senso crítico e observar uma pintura bem feita de uma pintura que deixa a desejar, tá bom? Para vocês o senso crítico, viu? Não é para ninguém mais. Eu acho que a pintura, antes de qualquer coisa, ela tem que agradar a gente. Eu tenho que ficar satisfeita com a minha pintura. É a mim que ela tem que agradar. É a mim que ela tem que ser
É para mim que eu pinto. Ainda que vocês fiquem satisfeitos com a minha pintura, é para mim que eu tenho que pintar. É eu que tenho que pintar, olhar e gostar. E falar, eu gostei do que eu pintei. Então, o branco é essencial na transparência. A percepção da luz no local certo. Eu olho a referência, mas não sigo a risca também não, meninas. Porque é esse efeito final que eu acho que tem que ser interessante. Colocamos o morango dentro de uma tigela, viram isso?